Fala pessoal, eu sou o Luiz Albuquerque e esse é o canal Mundo Sobrenatural. Hoje o tema é chupa-cabras. A lenda que tanto aterrorizou o Brasil, a América aqui, com vários relatos de ataque, entre outras coisas. Então fique ligado aí que vamos ver muito mais sobre isso. Roda aí! A origem do chupa-cabra foi o início aqui nas Américas, né? Tanto na América do Norte quanto na América do Sul. E foi atribuído a uma série de ataques de animais que estavam ocorrendo, onde as características das mortes eram semelhantes. Eram animais mortos, geralmente com 3 perfurações, ou no tórax ou no pescoço, e não se encontrava nenhuma gota de sangue neles, né? E esse tipo de morte se espalhou por todas as Américas. E teve início quando? Foi em meados de 1990, foi em 1995. Até no entanto, ninguém tinha ouvido falar sobre chupa-cabras ou nenhum tipo de morte de animais assim em massa desse tipo. E o que aconteceu? A imprensa ela colocou muita ênfase sobre o assunto. Começou a divulgar muitas imagens, né? Vocês podem até acompanhar algumas imagens sobre supostos chupa-cabras que teve da época. São imagens que chamam muita atenção e algumas têm até uma certa semelhança com seres extraterrestres. Por não ser conhecidos aqui na Terra, ou pelos registros das pessoas que dizem ter visto, não se assimilar com nenhum bicho que tinha aqui. Então o que aconteceu? A imprensa ela deu muita ênfase nesse assunto. Teve até na época, quando eu ouvi falar pela primeira vez sobre chupacabras, isso foi em 1995, eu era bem pequeno e eu fiquei com muito medo, né? Foi num programa de TV que me falaram que acharam a cabeça de um chupacabras. E eu pensei, mas o que seria um chupacabras? Aí explicaram, o chupacabras estava atacando, começou a mostrar diversos países aqui da América. E o que me deixou muito assustado era por quê? Porque é aqui na América, né? Falei, pô, tá rolando aqui perto, tem registro no Brasil. E essa cabeça até do chupacabra supostamente foi encontrada aqui no Brasil. E isso me deixou com muito medo na época. Acho que até muitas pessoas, que foi um susto que ninguém tinha ouvido falar. De repente você se depara com uma história tão estranha assim, que você fica com medo, né? Porque estava sendo um ataque mesmo, estava tendo. Só que o registro era só de morte de animais, não era de pessoas. E veio a confirmar que depois essa cabeça aí era falsa. Era na verdade um crânio de uma raia que tinha morrido, né? E essa história veio por água abaixo, e assim como outras. Então no final da década dos anos 90, a imprensa ela foi parando de divulgar, porque o que acontecia? Era relatos, mas não tinha nada concreto, não conseguiram achar a espécie do chupacabras morta mesmo, falar isso é um chupacabras, né? E o que aconteceu? A imprensa foi dando um pouco menos ênfase, até que hoje em dia a gente quase não ouve falar mais. O primeiro relato de ataque de chupacabras foi em março de 1995 na Costa Rica, onde um fazendeiro encontrou 8 cabras mortas com perfurações no tórax, né? São 3 perfurações, e não tinham sangue. Então por isso ele até originou a palavra chupa-cabras pela falta de sangue que tinha nas cabras. E ao mesmo tempo que começou esses ataques lá na Costa Rica, começou também em El Salvador, no México, na Bolívia, Venezuela, Brasil e nos Estados Unidos. Tudo ao mesmo tempo. Então foi daí que se originou a série de ataques e ficou com o nome de chupa-cabras devido a esses ataques que estavam ocorrendo por toda a América. Durante todo o ano, o restante da década, desde 1995, os ataques teve incidências cada vez maiores, né? E a característica dos ataques era em lugares assim distantes de áreas urbanas. Foram poucos registros de ataques em áreas urbanas. Eram mais em sítios, fazendas, áreas bem distantes. Mas alguns ataques foram próximos, né? Tipo sítios próximos, né? O que as pessoas acabavam querendo caçar esse bicho, né? Achando que estavam lidando com algum animal, tipo raposa ou qualquer animal de ataque. Só que os investigadores ficavam intrigados, porque não tem registro de animal aqui na Terra
que faça esse tipo de ataque e tenha esse tipo de morte, né? Chupando sangue, não ferindo os animais de outra forma, apenas com 3 perfurações e chupando todo o sangue deles. Os ufólogos, eles diziam muito que isso daí eram seres extraterrestres que estavam se alimentando, né? Uma raça de seres extraterrestres que estavam se alimentando de animais terrestres aqui. E isso o que acontece? Não se tem explicação, porque nunca se achou alguma coisa ou alguma imagem muito próxima ou um corpo. Existem alguns relatos, alguns vídeos que tem na internet de supostos chupacabras também. Tem um vídeo de que acho que, se não me engano, foi no México, né? Ele é um animal andando na pedra e acabou sendo morto por várias pessoas que deram pauladas, aí disseram que era um gato deformado. Seria uma deformação, uma mutação de um gato. Mas ele estava andando sobre 2 patas, né? Tem até a imagem aí para vocês verem. Então, devido a esse grande número de ataques, esse desconhecimento por parte de todos, muitas pessoas tiraram proveito e acabou criando várias histórias. Então surgiu muito fake mesmo de ataque. Até teve alguns relatos de ataques em fazendas, que os animais tinham morrido de causa natural, mas de uma forma ou de outra o proprietário quis chamar a atenção falando que foi um ataque de chupacabras, acabou drenando o sangue dos animais e fazendo pequenas perfurações, né? Então isso foi fazendo com que a mídia ela não começou mais a mostrar, porque, então, como disse, não tem relato concreto sobre a aparição, o ataque e tudo mais. Só que aí que tá, então, ele é real ou não é real? Pois é, o último ataque registrado, pelo menos aqui no Brasil, foi em 2013. Então, ou seja, sendo real ou não, os ataques continuam a acontecer e com as mesmas características. Então, se a gente dizer que é mentira tudo isso, é um pouco estranho, porque tantos países, tantos ataques, todo mundo tá mentindo, eu vou falar a verdade pra vocês, isso daí o pessoal não tem o que fazer mesmo, né? Então, pra mim, é verdadeiro. Agora, se é da mesma forma que dizem, a criatura, eu já não sei te dizer e acredito que ninguém sabe. Então fica um pouco da imaginação de cada, tá? Bom, galera, foi isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um tema bem legal pra gente falar, um tema que mexe bastante a imaginação de todos, tá? Dá um like aí se você gostou, se inscreva-se no canal, dê sugestões aqui nas descrições do vídeo, a gente vai sempre procurar, vou mostrar pra vocês, tá ok? Obrigadão, gente, até mais!